Será que você saberia falar em inglês essa sentença aqui, ó? Minha filha ama peixe como eu. Minha filha ama peixe igual a mim. Será? Alternativa A. My daughter loves fish like me. Alternativa B. My daughter loves fish as me. Alternativa C. Like, as, tudo igual. Eu usaria as, eu usaria like sem problema nenhum. Qual seria a alternativa correta? A, B or C? Hi, sou a Teacher Rejane, ajudo você a falar inglês. Alternativa correta? Letter A. My daughter loves fish like me. E aqui, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todas as diferenças entre like e as. Fique ligado. Like, verbo gostar, muito bem. Até aí tudo certo. Como verbo, ele é verbo gostar. Agora, ele não faz só papel de verbo, ele faz papel também de preposição. Da preposição como ou. Às vezes a gente substitui esse como pela palavra igual em português, não é? Por isso que no exemplo da abertura você precisa falar My daughter likes fish ou My daughter loves fish like me. Quando vocês comparam, pessoal, fazem comparação entre duas pessoas, duas coisas, uma coisa e uma pessoa, tanto faz, não é? Você está comparando e você não usa adjetivo, use sempre o like. O like serve para isso. Preste atenção nesses outros exemplos que vai ficar mais claro para você. Olha aqui. This cake tastes like coconut. Este bolo tem o gostinho igual ao de coco. Nothing tastes like homemade food. Nada é igual a comida caseira. His house is big. It looks like a castle. A casa dele é grande, ela parece um castelo. Like any other kid her age, my daughter finds it funny to jump on the bed. Como ou igual qualquer criança da idade dela, a minha filha acha engraçado, divertido pular na cama. Todos esses exemplos que eu dei para vocês, notem aí que eu não usei adjetivo na comparação. Eu não usei nenhum adjetivo. Por quê? Porque eu usei o like. Like compara sem usar adjetivo. Agora, se você quiser comparar usando adjetivo, aí sim, opte pelo as. Olha os meus exemplos. I am, verbo to be contraído. I'm as tall as my sister. Eu sou tão alta quanto. As tall as. Tão alta quanto minha irmã. Nós somos iguais na altura. Her cell phone isn't as expensive as mine. O celular dela não é tão caro quanto o meu. As expensive as. Tão caro quanto. His house is as big as mine. A casa dele é tão grande quanto a minha. As big as. Tão grande quanto. Vocês viram? Eu usei adjetivo, então eu optei pelo as, um adjetivo e outro as. Um adjetivo no meio de dois as. Tá vendo? Agora, é possível comparar com as much as também. E aí, sem adjetivo. Preste atenção neste exemplo aqui, ó. My daughter loves fish as much as I do. Rejane, você usou as much as, igual lá no exemplo igual lá da abertura do vídeo, mas lá você usou like. Sim, preste atenção. My daughter loves fish like me. Depois do like, eu usei o pronome objeto. Ou poderia ter usado um substantivo. Nunca poderia ter usado sentença. Nunca poderia ter usado um período depois do like. Não pode, é gramaticalmente errado, muito errado. Agora, já usando as much as, eu usei um período. My daughter loves fish as much as I love fish. Só que eu optei por as much as I do, usando do auxiliar, substituindo o love fish, porque nós sabemos que o papel do auxiliar na resposta curta é substituir o verbo e o complemento. Então eu economizo palavras. Então pode sim, nesse sentido aí, pode usar tanto o like
quanto o as much as, desde que você use a estrutura correta, depois de like, substantivo ou pronome. Depois do as much as, um período, uma sentença ou, como eu fiz, sujeito e auxiliar substituindo. Tá vendo? É super simples, super fácil. Você quer comparar duas coisas ou duas pessoas e não vai usar adjetivo? Use o like. Você vai comparar duas coisas ou duas pessoas e vai usar adjetivo? Use as, adjetivo as. Ou compare usando as much as e tenha cuidado de completar com um período, sujeito, verbo, complemento ou sujeito e auxiliar substituindo, tá vendo? É muito, muito simples. Agora, use like ou as para dar exemplos. Do mesmo jeito que a gente faz aqui no Brasil, quando a gente dá exemplo e usa a palavra tipo, né? Tá muito comum essa palavra hoje em dia, substituindo o como. Então você me pergunta, Rejane, o que você come no café da manhã? E eu falo, eu como algumas panquecas e uma fruta, tipo uma banana ou uma maçã. Rejane, what do you have for breakfast? I usually have some pancakes and some kind of fruit, like a banana or an apple. Poderia ter exemplificado com as? Poderia sim. Só que aí eu teria acrescentado such na frente do as. Rejane, what do you have for breakfast? I usually have some pancakes and some kind of fruit, such as a banana or an apple. O que eu não poderia ter feito era exemplificado usando as sozinho, tá? Isso não pode. Sempre exemplifique com like ou com o such as. Muito bem. Agora você também usa like e as quando você fala sobre trabalho, função, papel. Deixa eu dar aqui os exemplos que acho que você vai entender melhor dando os exemplos. Eu falo para você, I work as a teacher. Eu trabalho como professora, eu sou professora, eu estou na função de professora, eu estou no papel de professora. Muito bem. Agora preste atenção aqui, eu falando aqui em casa com o pessoal. Guys, I work like a slave here. Pessoal, eu trabalho igual uma escrava aqui. Eu sou escrava? Não, mas eu estou me comparando a uma escrava, igual uma escrava. Eu trabalho muito igual uma escrava, não é justo, certo? Então, quando você usa o as, você está naquele papel, você está naquela função. Quando você usa o like, você se compara àquele papel, você se compara àquela função. Ou compara alguém, não é? Não necessariamente você, eu estou dando só um exemplo aqui. Mas o like é uma comparação igual. O as não, você está na função, você está no papel. Ou a pessoa da qual você fala está no papel, está na função. Então, é muito importante você prestar atenção quando for usar o like ou as nesse sentido. Eu vou te dar um outro exemplo aqui, vai ficar mais claro ainda. Vou fazer de conta que você é meu filho ou minha filha, você vem me contar um problema e quer a minha ajuda. Então, eu respondo para você. As your mom, I'll help you. Como sua mãe, eu vou te ajudar. Do papel de sua mãe, na função de sua mãe, eu sou sua mãe, então eu vou te ajudar. Agora, você não é meu filho, nem é minha filha, mas vem me contar um problema e quer a minha ajuda e eu falo para você. Like your mom, I'll help you. Então, igual a sua mãe sempre fez ou sempre faz, eu vou te ajudar. Eu não sou sua mãe, mas estou me comparando à sua mãe e falando que igual ela sempre faz ou sempre fez, eu vou te ajudar também. Tá vendo? Então preste bastante atenção neste sentido na hora de usar o like ou as, porque você muda o sentido do que você fala. Agora, eu acho interessante trazer aqui para vocês também, porque vocês podem ver, né, aí em filmes e séries, o as como conjunção. O as unindo dois períodos. Um período, sujeito, verbo, complemento, o as no meio, outro período, sujeito, verbo, complemento. Um período, né, ou uma sentença é formado por sujeito, verbo e complemento. O as no meio, nesse mesmo sentido de igual
ou como. Preste atenção no exemplo que vai ficar mais claro. Então eu falo para vocês assim: I walk to work every day as my father does. Eu vou para o trabalho a pé como ou igual o meu pai vai a pé para o trabalho todos os dias também. Só que eu falei as my father does. Eu peguei o does e substituí. I walk to work every day as my father walks to work every day. Eu peguei o does e substituí walks to work every day, porque nós sabemos que nós podemos fazer isso com o auxiliar. Então, eu fiz, é mais fácil, economiza palavras e tal. Então, a sentença fica: eu vou a pé para o trabalho como, ou eu vou a pé para o trabalho igual o meu pai vai a pé para o trabalho, né, todos os dias. Tá vendo? Então, esse é o sentido do as como conjunção, unindo dois períodos. Falando gramaticalmente, só ele poderia ser usado nessa situação, mas nativo usa o tempo todo o like. I walk to work every day like my father does, tá? Informalmente, contexto informal, pode, faça também, não tem problema, ninguém vai notar, ninguém vai falar tá errado, porque ninguém nota esse erro, porque já está até sendo considerado assim contexto informal, normal, tudo bem, sem problema nenhum. Só te sugiro, né, faço uma sugestão aqui, que no exame de proficiência você vai escrever lá uma redação, use o as, porque é o considerado gramaticalmente correto, tá certo? Como você pode ver isso em séries e filmes e tal, eu achei interessante trazer. O as também é conjunção, usado nesse sentido de igual ou como, unindo dois períodos. Tá certo? Mas, como eu já falei, se você usar o like, se você, por um acaso, vir o like aí, né, em algum contexto, não se assuste porque está normal. Pode sem problema algum, ok? Pessoal, eu achei interessante trazer esse vídeo porque os alunos têm bastante dúvida em sala de aula quanto a usar o like e usar o as. Então, pensei, muita gente aí também pode ter problemas. Ok? Espero que vocês aproveitem muito esse vídeo, espero que vocês aprendam muito com esse vídeo. Até um próximo. Bye, bye!